Olá pessoal, hoje parte 4 a respeito do estudo do Evangelho de João. Como é um estudo muito rico e eu não gosto de fazer nada meia sola, nada mais ou menos, ou eu faço com excelência para Deus, é melhor não fazer, né? Até a Bíblia fala sobre isso. Jeremias 48:10 diz que aquele que faz a obra negligentemente, a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, é maldito. O próprio Deus diz. Então eu quero ser bendito, eu quero ser bênção na sua vida. Então, vou fazer o estudo mais devagar. Eu esperava concluir aqui hoje parte 4 e espero concluir com a parte 5, né, na próxima semana. Mas pela robustez, né, do estudo, talvez vire 6 partes, tá bom? Mas vai ser um estudo bem completo, não vai deixar margem de dúvida nenhuma, vai acrescentar a sua vida. Após o estudo de João, minha intenção era ir para Atos, estudar o Evangelho de Atos, como nasceu a igreja primitiva, e voltar para o Pentateuco, para que você entenda todo esse preparo que Deus fez para culminar, né, na vinda gloriosa de Jesus. Então, essa era a ideia inicial. Só que muita gente está me pedindo um estudo sobre o Espírito Santo. Eu já vou avisando vocês. Gente, não é um estudo, eu poderia dar um estudo raso, que todo mundo ia entender, e tranquilo. Mas, para fazer estudo, eu gosto de trazer a coisa com profundidade. Então, né, eu já vou garantir para vocês, é uma feijoada. Feijoada, sabe aquela feijoada completa que vai o porco inteiro? Vai o rabo, vai a orelha, vai língua, vai pé, vai tudo. É isso aí, é uma feijoada. Talvez para alguns seja indigesto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, quando eu terminar essa série de João, um estudo sobre o Espírito Santo, robusto, de uma maneira que eu tenho certeza nunca te ensinaram, tá bom? Que talvez você nunca tenha pensado a respeito. Nós vamos trazer uma reflexão profunda sobre o tema e você vai entender sobre uma perspectiva que talvez nunca te ensinaram, e eu vou explicar os porquês disso, sustentado nas Escrituras, e vou fundamentar todas as minhas afirmações na Palavra de Deus, tá bom? Não vai ter nada elucubrado aqui da mente do Daniel, tá? Mas é uma coisa que às vezes é difícil da gente falar, porque Jesus ele falou aos fariseus, né? A gente falou acho que até no vídeo passado, eu estou falando para vocês as coisas terrenas e vocês não entendem. Imagine se eu falasse as celestiais. Então, o que eu vou falar é algo celestial, é algo robusto, é algo com muita consistência, uma feijoada, tá bom? Então, eu já estou preparando vocês. Então, eu vou procurar fazer esse tema de maneira suave, de forma que quem não entender na profundidade vai reter o que é bom e vai ser edificado. E aquele que entender, ou seja, você estuda a Bíblia, né? A Bíblia diz que os sábios entenderão. Você tem uma vida legítima com Deus, você é cheio do Espírito Santo, você de fato busca a Deus todo o seu entendimento, todo o seu coração, de todas as suas forças, você ama ao próximo como a ti mesmo, então você faz parte de um seleto grupo, né? Que a gente, para calcular em percentual, um grupo muito pequeno, né? Do remanescente fiel, você vai entender. Tá bom? Você vai entender. Então, vou fazer de uma forma que os dois grupos entendam, tá bom? Aquele que não foi ainda, não teve oportunidade de estudar a Bíblia com profundidade, ou foi ensinado errado, né? Que ele seja edificado. E você, que quer aprender de verdade, que tem o coração aberto, que faz parte desse remanescente fiel, que tem o Espírito Santo, que é cheio de sabedoria, vai entender o que eu estou falando. Na História de Mitre, o livro que a Planeta vai publicar, em abril de 2019, nós esperamos expandir mais ainda esse tema, tá bom? Uma robustez muito maior. Na primeira parte, a gente já dá um chacoalhão, né? Provavelmente vai virar uma trilogia. A segunda e a terceira parte realmente vão completar, não vai deixar margem de dúvida alguma sobre desde a rebelião dos céus, como foi ocasionado, seus desdobramentos na terra e por que não haverá outra rebelião. Nós aprendemos com os erros, afinal de contas, né? Vamos lá, então. Parte 4 de João, sem mais delongas. Estou usando aqui a pulseirinha do meu filho. Nós demos para ele quando ele tinha 5 anos de idade. E é uma pulseirinha de prata, feita sob encomenda. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó, escrito Força em inglês. E é a mesma coisa que está aqui. Demos aos 5 anos de idade. Nunca mais ele tirou do pulso. Nunca mais. Pode ver em todas as fotos, ele está com essa pulseira nas mãos. E ele nunca esqueceu disso, eu tenho certeza disso, né? Enfim, hoje eu estou usando ela, né? Por homenagem a ele e também para prestigiar Deus e agradecer a Deus, porque eu sei que tudo que Deus faz é bom, mesmo as coisas que nós não compreendemos. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele tem nos dado força. Eu agradeço a vocês também pela força que Ele tem nos dado, pelas orações, pelas mãos estendidas, pela ajuda nessa trincheira. Realmente, se não fosse a fé, se não fosse por Deus, se não fosse esse anel de proteção que vocês têm nos dado,
a gente já teria sucumbido, né? Eu vou mudar de casa, né? Então já expliquei isso no Instagram. Talvez esse cenário aqui vá mudar, né? Então estou aproveitando ele antes de encaixotar. Bom, é isso. Então ele sempre usou, demos com 5 anos de idade, dissemos para ele: filho, um dia na vida você vai precisar disso, de força, força. E ele sempre usou isso, né? Nunca tirou, foi a única coisa que ele sempre manteve com ele, né? E hoje, mais do que nunca, eu, minha esposa, minha família também precisamos dessa força, a força de Sansão, sabe, para erguer você da cama todos os dias, para prosseguir mais um dia, mais um passo, mais uma milha, para sorrir mais uma vez, para continuar, para a honra do Cordeiro e vergonha do inferno. Bom, ganhamos a plaquinha aqui de 100 mil seguidores no YouTube. É um reconhecimento a um trabalho, mas eu faço questão de ressaltar, é um trabalho sinérgico, tá? Ele vem de uma sinergia de forças, capacitação do Espírito Santo principal, a força de Deus, o meu esforço pessoal em desenvolver vídeos com conteúdo, o seu interesse em aprender, a equipe que faz as edições, então todo um trabalho, todo um esforço sinérgico, né? Então a gente divide essa láurea e divide essa premiação com todos vocês, tá bom? Então que a honra seja dada a ele, tá bom? Daniel é só um instrumento. Vamos lá, João, parte 4. João morreu exilado na ilha de Patmos. Tem gente que acha que João nunca morreu. Sim, João morreu. Ele era de carne e osso como eu e como você. E uma das certezas que a gente tem na vida é a morte, né? É uma das certezas que a gente tem é a morte. Então, João morreu sim, exilado na ilha de Patmos. Foi lá que ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, que quer dizer tirar o véu, né? Então o livro de Apocalipse foi escrito por João, discípulo de Jesus, escolhido por Jesus, o discípulo amado. Não poderia ser entregue para mais ninguém, somente João tinha essa capacidade de compreender a profundidade. Embora muitas das visões que ele relatou, ele não compreendesse na época. A imagem da besta vai falar, como assim? Né? Ele narrou, né? Mas hoje a TV fala, né? Hoje, via satélite, você consegue um pronunciamento de um presidente em cadeia mundial. A imagem fala, né? Então as coisas estão acontecendo. Depois da morte, o martírio de Tiago, João passou a dirigir então a comunidade cristã em Éfeso, na Ásia Menor, fundada por Paulo alguns anos antes. Devido à sua pregação, a pregação de João, que era contundente, que falava claramente de Cristo, não maquiava nada, João foi preso várias vezes ele foi preso. Foi torturado e até, por fim, exilado na ilha de Patmos. Para você ter uma ideia histórica da questão, essa ilha era um local de banimento usado nos tempos romanos, então eles baniam, era um local de exílio, já larga lá na ilha, né? Então, Patmos, uma pequena ilha grega, né? Ela está situada mais ou menos a 55 quilômetros da Turquia, no mar Egeu. Né? Tem uma área total de 45 quilômetros quadrados, é pequena, né? Hoje, atualmente, o dado de 2017, a população da ilha de Patmos, mora gente lá, tem 3.047 habitantes. Isso é um marasmo, né? Enfim, era um local de exílio antigamente. O Evangelho de João, ele é considerado o mais completo de todos, porque é onde mais você vai ver atributos de Jesus. Mais vezes no Evangelho de João é narrado o que Jesus é. Né? Então é uma quantidade enorme, porque João estava muito próximo de Jesus. Então ele registra isso, ele registra talvez coisas que os outros não perceberam. Então no Evangelho de João, ele vai falar muito a respeito dos atributos de Jesus e do reino. Jesus ele teve a delicadeza de não falar sobre reino, paraíso ou céu para os fariseus, que eram judeus, né, que eles não iam entender. Eles estavam com a mente toda embotada, mas ele falou aos seus discípulos abertamente, né, e falou também ao povo através das parábolas. Né? Então, por exemplo, a parábola de Rico e Lázaro, né? Então que mostra e quebra as pernas a história de que se você for obediente aos mandamentos e se você for você vai ser próspero e vai para o céu. Não. Se você não tiver amor, você não agrada a Deus. A grande chave do Evangelho é amor. A Bíblia é uma carta de amor de Deus a nós, né? Então Jesus, quando ele usa a palavra rico e Lázaro, ele fala que ali, aquele que foi para o céu, né? Ele diz que foi para o seio de Abraão. Ele não usa a palavra céu nem paraíso, porque ele está respeitando os costumes da época. Guarda essa informação, joga lá na sua caixa de memória, que a gente vai utilizar, nós vamos resgatar essa informação quando nós trouxermos à tona o estudo sobre o Espírito Santo, tá bom? Então Jesus ele procurou tentar falar uma linguagem que o povo entendesse, porque
senão eles não iam entender. Ele usou, então ele foi para o seio de Abraão, porque era assim que os judeus acreditavam naquela época, né? Não citou céu nem paraíso, falou somente aos discípulos e ao povo através de parábolas, como por exemplo a casa na rocha e a casa na areia. Lembrando, a tempestade vem para os dois, mas quem tem a casa na rocha, que é Cristo, né, vai suportar a tempestade, como Deus na sua força, na sua graça, na sua imensa misericórdia, tem nos capacitado, a mim e a minha esposa, a suportar essa tempestade. A dor da perda de um filho é imensurável. Eu jamais teria palavras, eu choro todos os dias, eu ainda estou de luto. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu estou me esforçando para produzir os melhores vídeos com melhor qualidade para você, né? Estou escrevendo os livros num passo bem mais lento, não tenho com estrutura emocional ainda para seminários presenciais na base e ainda não estou pronto para desenvolver aulas com qualidade para os cursos virtuais, tá? Porque aí eu tenho que aprofundar os temas. Eu tenho que fazer mais ou menos, melhor não fazer. Eu tenho que estar bem emocionalmente, bem espiritualmente, né? Ainda eu sinto muita falta, choro muito, me alimento mal, estou tentando voltar à minha rotina, né? Voltar à academia, né? Trabalhar nos apontamentos com bastante afinco, eu sou metódico, eu estabeleço horários para as coisas, né? E um passo de cada vez, né? Mas eu sempre vou fazer o meu melhor para o reino. Sabe aquela história, você não pode fazer o melhor? Você sempre faz o melhor que você pode, né? Então a casa na rocha e a casa na areia, a tempestade vem para todo mundo, né? Quer dizer, o crente tem câncer. E quem não é crente também tem, né? Então a luta vem para todos nós, as dificuldades vêm para todos nós. A diferença é que quem está em Cristo está na rocha, suporta a tempestade, suporta, né? Você se mantém em pé, né? Então é uma força sobrenatural que vem de Deus, é a força de Sansão a cada dia. Então permanece, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, e certamente pais que passam por várias N situações, né, perguntam também, né, como é que você consegue passar por isso, né? Como que você aguenta, como que você suporta, como você convive com isso? Com tantas coisas, alguém que ficou tetraplégico, paraplégico, ou teve que amputar um membro, ou perder um filho, enfim, como é que você lida com isso? A fé é a grande chave, né? Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele vai sempre cuidar de você e vai sempre te dar o melhor. Então Jesus, Ele é o pão e é a água viva. Esses são elementos fundamentais para a nossa existência. Pão e água. Lembra que foi isso que alimentou Elias no deserto. O anjo trouxe para ele o quê? Pão e água, né? Isso é fundamental para a nossa existência. É por isso que Jesus é a vida, porque ele representa o pão e a água viva, né? A água viva. A água é vital para a existência humana. E é curioso que a água não está escrito na Bíblia que ela foi criada por Deus, que Deus criou a água, faça-se água, né? E Deus disse, haja água, e pum, houve água. Deus não colocou isso, né? Ele falou, haja luz, né? Para você entender melhor, eu tenho um vídeo no meu canal chamado O Espírito das Águas. Vale a pena você dar uma assistida no vídeo e ler o livro que o vídeo sugere que você leia também, de uma experiência feita por um japonês, fantástico, né? Então lá em Gênesis, a gente recuar, no princípio Deus criou os céus, no plural, e a terra, singular. Céus, céus. Paulo esteve onde? No terceiro céu. Localização geográfica do paraíso, né? Estive no paraíso. Então o paraíso está no terceiro céu. São camadas, né? Camadas dimensionais. A gente vai falar um pouco sobre isso no livro Rastro do Oculto e na medida do que for possível a gente vai destrinchando aqui também. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, não vou entrar nesse mérito do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então Deus já se movia sobre as águas. Essa é a água viva, essa é a água viva. Não está escrito que Deus fez a água já existia, porque, veja o vídeo, o Espírito das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, onde a luz não existe trevas, tá? Então, se você tem luz, você está em Cristo, você dissipa as trevas ao seu redor. Você não está isento de passar problemas, mas você tem força para a travessia, tá? Todos os heróis da fé passaram dificuldades, todos os discípulos de Jesus foram martirizados, sofreram. Paulo foi apedrejado, açoitado e tudo mais, né? Então Jesus ele vai falar sobre muitas coisas, né? Ele é o pão, ele é o alimento, ele é a água que mata a nossa sede, que traz refrigério, né? Lembrando, Elias exatamente foram esses elementos que trouxeram. O Evangelho de João dá vários atributos a Jesus. Veja só, 1 João, epístola aqui de João 2:1.
fala que Jesus é o nosso advogado, ele intercede por nós ali perante a Deus. Né? João 10:11 diz que Jesus é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, tem um mau pastor também, né? Fiquem atentos ao mau pastor, a gente vai ter dicas aqui. João 8:12 diz que ele é a luz do mundo, o mundo precisa de luz. E só que o mundo estava em trevas naquele momento. E durante muito tempo, na Idade Média, é conhecida também como Era das Trevas, Era da Escuridão. 1000 anos, do século V ao século XV. Foi a época das Cruzadas, época da Inquisição, época de cegueira. 1000 anos de cegueira. Depois veio o Iluminismo, Revolução Industrial e tudo mais. Mas ainda, hoje, nós vivemos novamente uma Era das Trevas, onde o povo está tão embotado com esse pão e circo ao nosso redor, que não percebe o que acontece. Eu vejo casos, a questão, o grande desafio é te manter em pé, né? Você se manter em pé. Eu vi um caso de uma... não vou entrar em pormenores, que eu não quero citar pessoas, tá? Mas eu quero citar a situação, né? De uma banda, né, gospel, que fez muito sucesso. Né? E de repente esse sucesso sobe a cabeça, isso é o grande perigo, esse orgulho que precede a queda, e começaram a fazer uma monte de presepada, e acabou de certa maneira se aproximando mais do diabo do que de Deus. Né? Então o diabo ele ofereceu, né? Aqui ó, olha que fruto gostoso, olha só, come, prova, você vai ter algo tremendo se provar desse fruto. Se você fizer isso, mas não tem nada demais, né? É que nem você se inclinar à estátua lá de Nabucodonosor, que tudo bem, eu não estou fazendo de coração. Então a pessoa começa a aceitar nesse canto da sereia, né? E de repente teve uma queda vertiginosa. Quer dizer, depois que o diabo derrubou, o que ele fez? Fez como Sansão. Ele pegou as pessoas dessa banda, colocou no alto, colocou para todo mundo ver. Tá vendo aqui? Agora eu vou derrubar. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer eles enlouquecerem, né? Fazer um monte de presepada, né? Que vão escandalizar o evangelho. Depois eu vou derrubar eles no chão. Vou derrubar e todo mundo vai ver, né? É isso que o diabo faz, ele te expõe à vergonha. Né? Então, quando você deixar de orar e vigiar sem cessar, né, você cai. É uma certeza matemática, viu? Não desista, persista, tá bom? Se não fossem as orações do justo, se não fosse a nossa perseverança também, nós cairíamos, evidentemente. Né? Então, Jesus diz que ele é a luz do mundo, João 8:12. João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vê ao Pai senão através dele. É o caminho, a verdade e a vida. A verdade liberta, a mentira aprisiona. João 4:42, ele é o nosso Salvador. João 15:1, a videira é verdadeira. Então existe a videira falsa, né? Cuidado com aqueles que produzem falsos frutos, porque o falso profeta pode fazer sinais e prodígios, inclusive para enganar, se possível, os eleitos. Fiquem atentos. Você precisa mais do que nunca, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, algo chamado de discernimento. Você precisa disso. Discernimento é fruto de conhecimento de Deus. Vida com Deus, caminhar com Deus. Né? Você precisa desse discernimento para saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus. O que é falso, o que é verdadeiro, o que é mito, o que é boato. Né? Porque está cheio de coisa ao nosso redor, está cheio de vozes ao nosso redor. Qual voz eu devo seguir? Né? A ovelha conhece a voz do pastor. Presta atenção nisso, tá bom? A videira verdadeira. João 3:2, ele é classificado como mestre. Ele é o nosso mestre, o nosso guia. João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus. Aí você vai entender quando a gente estudar o Pentateuco, por que essa nomenclatura do Cordeiro de Deus. Né? João 11:25, ele é a ressurreição e a vida. De novo, vida. João 1:1, ele é o verbo, a gente já falou anteriormente. João 8:58, ele é o eu sou, eu sou. João 3:16, ele é o Filho unigênito. João 10:9, ele é a porta, só tem ele de caminho. João 4:10, ele é a água viva. João 6:35, ele é o pão da vida. Né? Vejam quantos atributos compilados aqui. Os evangelhos, eles se complementam, tá? Nós vemos às vezes narrativas que aparentemente são diferentes, as pessoas escrevem para mim, Daniel, mas será que é de verdade mesmo? Eu já gravei um vídeo, se a Bíblia foi adulterada, e nós vemos ali que a mensagem está preservada, né? Mas é claro que existem alguns evangelhos que narram coisas e outros não narram, ou narram mais completo, tá bom? Então, por exemplo, a conversa de Jesus com o bandido na cruz, né, que ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso, só foi narrada por Lucas. Lucas foi um excelente historiador. Você vê que ele não tem título de apóstolo, né? Eu já expliquei isso anteriormente, você veja a série lá, Falsos Profetas, são 3 vídeos, você vai entender essa questão do apostolado. Lucas não era apóstolo, mas ele foi um excelente historiador. Escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos, né?
E ele então narra no evangelho dele esse diálogo de Jesus com o bandido na cruz. Se não fosse por Lucas, nós jamais saberíamos essa conversa. Seriam apenas mímicas ali, né? Nós não saberíamos, parecia um cinema mudo, né? Não tem divergências nos evangelhos, tá? São apenas pontos de vista diferentes e alguma coisa que chamou mais atenção para um evangelista e menos atenção para outro evangelista. Por exemplo, um cego ou dois cegos de Jericó. Né? Em Marcos capítulo 10, 46, por exemplo, fala que havia um cego apenas, assim como Lucas fala de um cego. Vou pegar o texto de Lucas, Lucas 18, 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Tá? Já Mateus está vendo dois cegos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Está em Mateus 20, 29 a 30. Um endemoniado ou dois endemoniados. Mais uma vez, quando chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Mateus 8, 28. Já outro evangelista conta outra história. Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gadarenos. Mesma história narrada de ponto de vista diferente. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ele quebrava a força de um endemoniado de verdade, rompe correntes, tá? Não é essa palhaçada que você vê na televisão, não, que demônio fala tudo errado. Demônio, que você faz essa vida? Nós vai fazer ele tropeçar na tábua, cair da bicicleta, bater a cabeça. Pelo amor de Deus, tá? São pessoas contratadas para isso, sabe? Não tem essa banalização de demônio, não. Demônio tem mais o que fazer do que ficar canalizando em crente que não é crente, sabe? Então, presta bem atenção, existe a possessão demoníaca? Existe, mas são casos muito pontuais. Eu mesmo, na minha quase 20 anos de ministério, eu vi possessão demoníaca para valer mesmo, acho que umas 5 vezes, né? Para valer, para valer. Digo que não é algo legal, tá bom? Bom, esse homem veio no sepulcro, ninguém podia prendê-lo. Está em Marcos capítulo 5, de 1 a 3. Então, qual é a verdade? Significa que cada um dos evangelistas viu a mesma cena, mas algo destacou mais para eles. Um olhou, eram dois. Ele destacou os dois. Outro parece que chamou mais atenção um. Talvez ele se debatia mais, ou ele estava mais alto, chamou atenção aquele. Então isso não invalida as escrituras, tá bom? São pontos de vista diferentes, tá bom? Mas a história está lá contada, ok? Então é isso daí, isso é importante. Jesus falando, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, né? Está falando aqui dos fariseus. E quantas pessoas acham que apenas a letra, né, vai te salvar? Porque pensam nelas, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, se eu decorar a Bíblia inteira, eu teria a vida eterna. Se eu recitar os versículos, assim diz o Senhor, eu tenho a vida eterna. Né? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, Jesus falando de si mesmo. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Eu não aceito a glória dos homens. Olha só o que Jesus faz. E quantos homens buscam a glória de homens? Esse é o falso profeta. O cara que fala muito de si mesmo, meu ministério, minha igreja, quando eu orar, quando ele busca demais a sua glória, quando ele se acha a última bolacha do pacote, né? Vale a pena ver também o vídeo Profetas do Novo Testamento, você vai entender melhor. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, Deus som dos nossos corações. E sei que vocês não têm amor de Deus, tá vendo? Sem amor não vale nada. Você pode conhecer as escrituras inteiras, você pode se fazer de santo, você pode dizer, eu não uso piercing, eu não uso tatuagem, eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não minto, né? Mas você faz fofoca, você é invejoso. Quando eu ganhei a premiação aqui, a gente fez um vídeo, até o YouTube pede pra gente fazer um vídeo para deixar registrado a reação sua quando você receber a placa. Realmente algo surreal, muito legal. Inclusive eu estava usando uma camiseta do Micael naquele dia. Algumas camisetas que servem em mim eu estou usando. Como uma maneira de ter ele mais perto de mim, sei lá, mas vou usar. Estou usando e vou continuar usando. E teve 4, acho que mais de 3, a última vez que eu vi, quase 4.000 pessoas tinham visto e tinha 4 dislikes, 4 pessoas.
eu recebi 100 mil seguidores, quer dizer, a pessoa é dor de cotovelo, sabe, beijinho no ombro para essas pessoas. Como tem gente cruel no nosso meio, sem amor, cristão sem Cristo, né? Então a Bíblia não diz, celebra com os que se alegram e chora com os que choram. Mas tem crente meia sola. Olha, você pode esperar que Jesus vem e Jesus sonda o seu coração. E ele vai procurar amor no seu coração, tá? E o amor é prático, porque a fé sem obras também é morta. Você precisa manifestar. Eu amo ao meu próximo, mas você não ajuda? Você tem o poder de ajudar e não ajuda? Isso não é amor. Tá bom? Então vamos entender bem isso. Vocês não têm amor de Deus. Jesus está afirmando que ele conhece o coração. Sem amor nada vale. Lembrando a questão de Rico e Lázaro, né? Um cumpriu rigorosamente os mandamentos, né? E foi para o inferno. E o pobre lá, coitado, né? Foi para o céu. Pois é. Qual é o parâmetro de Deus? O amor, que ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Ou seja, o falso profeta, ele é adulado, né? Eu vejo isso na televisão, tá cheio de falso profeta, é só trocar os canais, né? E vende o suco ungido, a porcaria consagrada, e ato profético, blá 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 blá, e show, e pão e circo pro povo. E esses caras, são assim os semideuses na terra, né? Então, cuidado, observe bem, a humildade precede honra, tá bom? Não deixa isso entrar no seu coração, esse orgulho, essa soberba, essa altivez, que você cai. Então, como podem crer se aceitam a glória um dos outros? Como é que vocês podem crer em Deus se vocês ficam procurando homens para dar glória? Então eu aceito pessoas que admiram o Daniel, admiram o nosso trabalho, admiram os nossos livros, mas não que adorem de forma alguma. Você tem que adorar a Deus. Ele merece, é o único que merece toda a nossa adoração, respeito, amor e temor, né? Sempre. Bom, Daniel sempre será um instrumento. Sou, sempre fui e sempre serei somente um instrumento nas mãos de Deus. E o dia que esse instrumento falhar, Deus deixará de me usar. Simples assim. Acaba o ministério. Tá? Então a honra sempre é dele, do Cordeiro. Daniel não pode fazer nada, né? Daniel é fraco. Daniel não pode fazer nada, infelizmente, né? Nós temos nossas limitações humanas. Então aceita a glória uns dos outros, ou seja, títulos, cargos, e as pessoas não ficam felizes com isso, né? Eu sou pastor, não, agora eu sou apóstolo, agora eu sou pai apóstolo, agora eu sou patriarca, agora eu sou querubim, agora eu sou apóstolo rei. Gente, olha, Jesus já falou, aceito a glória uns dos outros, né? Mas não procuro a glória que vem do Deus único, não procuram dar honra e glória a Deus. Sempre é a porcaria ungida. O que vai mudar a sua vida? É aquela porcaria ungida. É a água consagrada, é o azeite consagrado, é a vassoura que vai o demônio. Não é Deus, não é Deus. Tiraram Deus da jogada, né? Objetos consagrados ou super apóstolos, super crentes. Não existe isso, tá? Não existe. Todos os heróis da fé erraram. Nós somos seres falhos. Nós pecamos, nós falhamos, nós caímos, nós sangramos, nós choramos. Nós somos humanos, tá? João 5, de 39 a 44. Jesus literalmente desenhou. E ele continua. Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Olha só, de noite, você está à noite, no barquinho, águas agitadas, ondas, você não vê nada, um breu e o mar está bravo, está vindo uma tempestade. Certamente eles não estavam assim tranquilos, né? Jesus não estava lá. Depois de terem remado por cerca de 5 ou 6 quilômetros, remando debaixo de uma tempestade, no escuro, numa época que não tinha bússola, a orientação era pela estrela, quer dizer, na tempestade você não vê estrela. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, né? Andando sobre o mar, calmamente, no meio da tempestade, Jesus aparece, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. João 6, 16 a 20. Hoje, Jesus disse para você, você está atravessando uma tempestade? Como eu também atravesso. Muitas vezes Deus fala para mim, calma, sou eu estou do seu lado, não tenha medo. Fica tranquilo, eu estou no controle, né? Deus está falando isso para você também. Recebe, tá? Recebe, não tenha medo. Deus está com você na tempestade, nas noites mais frias, nas situações que a gente não compreende. Deus sempre vai estar lá. Deus nunca te abandona, desde que você também não abandone, né? Quando você tem medo, ele diz, eu estou aqui. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente, voluntariamente, longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida, queriam matá-lo. Então,
ele se afastou. Há momentos de recuar e momentos de avançar, não é isso? Há tempo para todas as coisas. Tempo de juntar as pedras e separar as pedras, em Eclesiastes. Tempo de abraçar e deixar de abraçar. Então aqui é o tempo de recuar. A gente fica querendo, não recuo, o soldado não recua. Recua sim. O recuo às vezes é estratégico, é para você dar um salto maior, é impulso para dar um salto maior. Está em João 7,1. Então ele ficou longe da Judéia. Preste atenção nesse relato agora. Pois nem seus irmãos criam nele. Ele tinha muitos irmãos e haviam irmãos de Cristo que não criam nele, mesmo diante de todos os milagres. Quantas pessoas da sua família, né, não acreditam na sua fé? Quantas? É assim mesmo, viu? É normal, tá? Nada de novo abaixo do sol. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, então vão para a festa. Mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Ou seja, por que o mundo me odeia, te odeia, o verdadeiro cristão? Porque nós anunciamos que o mundo é mau, que o mundo é cruel e denunciamos o pecado. Então quando a gente fala algumas coisas, maldição contra a maldição hereditária, contra dízimo, contra títulos apostólicos, né? Todas essas coisas polêmicas ali que mexem com o sistema, mexem com essa máfia, né? É claro, você tá sinalizando que aquilo ali é errado à luz da Bíblia, que aquilo ali é pecado, que aquilo ali é mal. Alguns fazem sem saber. Fazem porque foram ensinados assim e repetem, o efeito manada, né? Já falou disso, conformismo social, né? Outros não, outros sabem o que eles estão fazendo e utilizam de técnicas de psicologia, usam de neurolinguística para enganar o povo, né? E te ameaçam. Então tudo que é feito sob ameaça não vem de Deus. Tudo que é de Deus é feito em amor, tá bom? Então por amor você oferta, por amor você abraça, por amor você visita, por amor você ora, por amor você estuda. Se você fizer qualquer coisa mecanicamente por obrigação, tá? Você não ganhou mérito nenhum. Jesus já disse isso, né? Então, vocês vão à festa. Eu ainda não subirei essa festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo disso isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram à festa, que não acreditavam nele, muitos não criam nele, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Ele foi lá na missão, agente secreto, foi camuflado. Missão. Jesus mentiu? Não. Ele simplesmente não estava dando informações para aqueles que não criam nele. Se você não crê em Jesus, ele não vai falar com você. Ele fala para aqueles que creem, tá bom? Esse é o segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntaram, onde está aquele homem? Ou seja, cadê ele? Cadê ele? Ele não está aqui na festa? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele, e vão correr boatos. Sempre que você é uma pessoa pública e você anuncia o evangelho puro e verdadeiro, anuncia a verdade, no mundo aculturado pela mentira, você fala sobre luz no mundo que está em trevas, esse mundo tenebroso, é claro, você é inimigo do mundo e daquele que controla o mundo também, né? O mundo jaz no maligno, né? Então, onde está aquele homem? E a multidão havia muitos boatos a respeito dele, como tem a meu respeito, como talvez tenha seu. Tem gente que ainda acha que eu sou satanista. Meu Deus do céu. Alguns diziam, é um bom homem, né? Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Enganando o povo. Gente, olha, quantas vezes falaram bobagem de mim. Realmente, se eu entrasse nessa máfia gospel, eu teria a minha casa própria, teria jatinho, teria iate, teria fazenda, estava rico, aceitava propostas que me fizeram para entrar na política ou para apoiar candidato. E sempre é grana, sempre é dinheiro alto por trás disso. Eu não me corrompo, eu não negocio meus valores com ninguém, sabe? Eu sirvo a Cristo. Minha missão aqui é servir os que servem. Quando a minha missão terminar, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu vou reencontrar com meu filho e vou ter um encontro maravilhoso com Jesus, que vai enxugar toda a minha lágrima e vai dissipar todas as dúvidas do meu coração. Crê nele, tão somente crê e descansa no Senhor, o mais ele fará. Outros respondiam, ele está enganando o povo, mas ninguém, olha só, mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então, na festa, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, quer dizer, assim tranquilamente. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como assim? Como é que ele sabe das coisas, né? Jesus respondeu, meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o seu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Sem decidir fazer a vontade de Deus, tá bom? Senão você não vai entender Jesus. Aquele que fala por si mesmo, busca sua própria glória. Eu disse, eu falo, eu profetizo. Não, Deus.
A honra é para Deus. E muitas vezes a gente usa o nome de Deus em vão também, falando que Deus disse, só que não acontece. Deus disse que ia acabar o carnaval no Brasil. Deus disse que ia acabar com a festa de boiadeiro depois de um ato profético. Né? Deus disse que Jesus ia voltar em 2007. Depois Deus disse que Jesus ia voltar em 2017. Gente, para de correr atrás de falso profeta. Olha para a verdade, olha para o caminho, olha para a vida. Eu estou aqui para te oferecer o melhor que eu posso, tá? Eu sempre vou te ensinar a verdade. Amarga, dolorida, vai te sacudir, não importa. Se você não gosta do Daniel, deixa de seguir, tudo bem. Vai lá comprar cueca ungida, não tem problema nenhum, tá bom? Não vai mudar nada na minha vida. Mas se você ficar aqui, você vai ter aprendizado e, acima de tudo, vai ser desafiado a ter uma vida melhor. Uma vida mais santa, uma vida mais próxima de Deus. Isso vai te trazer experiências maravilhosas, extraordinárias. Vai te fazer amigo de Deus. E não há nada melhor do que isso. Posso garantir a vocês, não há nada melhor do que ser chamado amigo de Deus, né? Então aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, não há nada de falso em seu respeito, ou seja, se Deus realmente enviou, né? Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês obedece. Quer dizer, vocês não cumprem nem a lei de Moisés, por que vocês procuram matar-me? Eles disseram, você está endemoniado. Bom, só por causa disso. O que Jesus falou demais aqui? Você está endemoniado. Já joga a culpa no demônio. Hoje, continua assim. A pessoa tem uma coceira, é o demônio da coceira. O demônio coça-coça. A pessoa caiu, Exu rasteirinha. Ah, o pneu do carro foi lá e estourou. Ah, o Exu tridente no pneu, né? Estou com dor de coração. Ah, o Exu cardíaco. Né? Para coração, Exu para coração. Quer dizer, então não, são doenças. Tem a medicina aí. Então, antes de você ponderar as causas espirituais, descarta as causas naturais, tá bom? Senão a gente vira uma loucura, né? Não precisa mais de hospital, vai todo mundo para a igreja e pronto, né? Então, já disseram, você está endemoniado, né? Respondeu a multidão, quem está procurando matar? Respondeu a multidão, quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre, e todos vocês estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficaram cheios de ira contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Essa era a briga, essa era a questão. Ele curou no sábado, não podia curar no sábado. Como se houvesse dia para Deus fazer milagre, como houvesse dia para Deus operar na sua vida. Pode ser hoje, né? Não julguem apenas pela aparência. Olha o que Jesus está falando. Não julguem pela aparência. Para com essa besteira de ficar julgando os outros. Sabe, você nunca vai entrar pela porta da frente do céu assim. Sabe, para com essa bobagem de julgar os outros, de condenar, de sentenciar. Sabe, isso é coisa de crente medíocre, é coisa de crente sem Cristo. Jesus não dá chancela para a gente em momento algum de julgar e sentenciar ninguém. Ele é o único legislador, ele é o justo juiz, né? Não julguem apenas pela aparência. A gente julga, se a gente olhasse João Batista hoje, imagina João Batista entrando na igreja. Cabelo comprido, vestido com pele de camelo, cinto de couro, ele comia gafanhotos com mel. Ainda tinha um grilo na boca dele, a patinha mexendo. Todo mundo ia achar, esse cara é louco, julgou pela aparência. Mas se você olha com o olhar de Deus, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, né? Grande diante do Senhor, sem ter nascido já era grande diante do Senhor. João Batista, né? O maior dos profetas, Jesus dá testemunho dele, né? Não julgue as pessoas pela aparência, tá? O terno e gravata é melhor do que aquele que usa piercing e tatuagem? Não, Deus vê o coração, tá bom? Coração. Não julgue pela aparência, mas faça julgamentos justos. Estão alguns habitantes de Jerusalém, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é esse homem que estão procurando matar? Não é esse daqui? Deu a pista, João 7, de 5 a 25. A verdade incomoda, né? Quem vive às custas da mentira, quem lucra com a mentira. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes, aos fariseus, e os quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? O próprio guarda responde, ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala. Né? Declararam os guardas, eles estavam admirados com aquilo, não prenderam, não cumpriram a ordem, porque fique imaginando você poder ver o olhar de Jesus, a bondade dele, a serenidade, que coisa incrível, né? Você vê os quadros da Akiane, às vezes tem alguns quadros que eu vejo e eu tenho aquela sensação de que, puxa, parece que eu já vi isso em algum lugar, parece que isso me é familiar. Você já não teve essa sensação? Parece que você não é desse mundo. Parece que você não pertence a esse mundo, sabe? Nada me preenche nesse mundo completamente. O que me preenche é o Evangelho, o que me preenche é Jesus, né?
né? O que me preenche é fazer a vontade dele. O que me preenche é trazer ensinos robustos para a sua vida, para que você cresça espiritualmente, tenha vida e ela seja em abundante, né? Porque as coisas desse mundo são tão efêmeras, as pessoas brigam por coisas tão... briga por time de futebol, briga por política, briga porque quer dinheiro, briga por causa de bobagem, invejinha, né? Fala mal dos outros. Que mundo pífio, que mundo cruel, sabe? Mas você não sente às vezes que, pô, eu não pertenço a esse mundo, eu não sou daqui, meu, não sou daqui. Nossa morada eterna é lá na glória, né? É lá na glória. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram aos guardas, né? Perguntaram os fariseus aos guardas. Por acaso alguém das autoridades, os fariseus, creu nele? Ou seja, tem algum líder aí que apoia esse cara? Quantos líderes apoiam Daniel? Não sei. Né? Eu conheço alguns pastores, eu sei que me seguem, mas quem me estendeu a mão foi o Caio Fábio, eu tenho profunda gratidão por ele. Por acaso alguma das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé nada entende da lei, é maldita. Olha só o que o fariseu chama, essa ralé que não conhece a lei é maldita, é maldita. E é assim que os líderes falam de você, sabia, nos bastidores? Eu conheço os bastidores, é assim que eles falam de você. Essa ralé não entende nada, um bando de burro. Então a gente vai fazer, vamos criar uma coisa nova, vamos vender a água consagrada do Jordão, é a água da torneira, dizem que é do Jordão e vendem para você por R$1.000, e o trouxa paga. Né? Eles falam assim nos bastidores, falam com desdém, com desrespeito, sabe? Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu rompi. Né? Até 2008 eu estava fazendo seminários, congressos, participava de eventos. De repente, quando eu escutei isso pela primeira vez, quando essa proposta foi feita para mim pela primeira vez, eu rompi. Falei, eu não vou fazer pacto com vocês. Sabe, isso é pacto com o diabo, isso é loucura de novo. Vocês estão... Enfim, né? Nunca mais rompi com o sistema. Né? E hoje eu estou muito mais perto de Deus, afastado desse sistema religioso. É uma tendência do nosso século. Dá uma olhada no nosso vídeo. Igreja doméstica, de volta para casa, você vai entender, hoje é uma tendência, a igreja está resgatando valores da igreja primitiva e estamos nos reunindo em pequenos grupos, é o que o MGL tem feito também, e é o que muitos têm feito também, sabe, cansaram de pão e circo, cansaram demais do mesmo, né? Nicodemos, um deles, um dos fariseus, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, olha só, Nicodemos defende Jesus, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? Para saber o que ele está fazendo, olha só, ele pôs um freio ali. Vocês já estão condenando o cara, mas a nossa lei não permite condenar alguém sem antes ouvi-lo. E quantos cristãos você não conhece, cristãos entre aspas, que sem ouvir as partes, julgam, sentenciam e condenam. Bastou olhar, vai para o inferno. Isso aqui, inferno. Isso aqui, Deus revelou para mim. Nicodemos está falando para os doutores da lei, para os caras. A nossa lei não permite fazer isso. Nós estamos julgando de forma errada, porque estávamos julgando com raiva, com ira, porque a verdade incomoda, né? Incomoda e vai continuar incomodando, tá? Daniel vai continuar aqui incomodando até o dia que Deus disser, chega Daniel, agora para de incomodar, vou te levar para o céu. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou incomodar. Vou incomodar esses que incomodam a Deus e vou incomodar aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Vou continuar anunciando a verdade sim, para abalar esses pilares da mentira e que elas caiam por terra. Sabe, que destrua a mentira e que a verdade prevaleça e que a sua vida seja liberta. É por isso que eu vivo, por amor a você. Porque eu tenho muitos filhos espirituais. Um pastor falou isso para mim. Você perdeu seu filho, Daniel, mas você tem milhares de filhos espirituais pelo mundo, né? E por amor a vocês, nós estamos aqui para fazer o melhor. E vou continuar aqui fazendo o melhor. João 7, 43 a 51 é o trecho que eu li, tá? Então não julgue. Sem ouvir antecipado. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. O que ele faz? No meio daquela furdúncio, ele vai para o Monte das Oliveiras, vai para o monte. Ao amanhecer, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. O povo gostava, tinha sede. Jesus sentava, a multidão vinha, né? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher. Os mestres da lei trouxeram uma mulher. A surpreendida em adultério, fizeram ficar em pé diante de todos para envergonhá-la. Estava todo mundo sentado, né? Tipo índiozinho, né? Perna cruzada, provavelmente. Surpreendida em adultério, fizeram ficar em pé diante de todos para humilhá-la, né? E disseram, Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Chamaram Jesus de mestre. Antes dizendo que era endemoniado, agora chamam de mestre. Por quê? Querem pegar ele numa armadilha, né? Foi pega em ato de adultério.
A lei, Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres, então eu estou amparado pela lei. E o Senhor, o que que diz? Você estaria lá com pedra na mão. Tem muita gente que estaria lá com pedra na mão, né? Tenho certeza. Religiosos no nosso século, né? Deus é amor. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, né? O pecado dos caras. E colocava seta ainda, né? Mentiroso, ladrão, adúltero, safado. E colocava setinha de quem era ainda, né? Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem nenhum pecado, você não tem nenhum pecado na sua vida, você é santo, pô, você não deveria nem estar aqui, hein? Você é santo demais, né? Seja o primeiro a tirar a pedra, tire a pedra, julgue, né? Julgue. E preste atenção, na medida que você julgar, você também vai ser julgado. Presta atenção, cuidado com a sua boca. A língua é uma coisa tão pequenininha, mas pode causar um estrago. Palavras, elas causam guerras. Palavras promovem a paz. Palavras trazem conforto. Palavras podem trazer perturbações, né? Conflitos, tá? Então, que a sua palavra seja doce. Que Deus coloque mel nos seus lábios, que ela seja doce e suave, né? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, o pecado dos caras. Os que ouviram foram saindo de fininha, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. O que Jesus faz? Então Jesus pôs-se em pé, ele levanta, olho no olho, olha que respeito, olha que amor, olha que ternura. E perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Vá agora e abandone a vida de pecado. Falando novamente ao povo, tá vendo? Jesus diz: eu não te condeno, ou seja, não teve oração do ventre, não teve quebra de vínculo, não teve quebra de maldição, né? Não cobrou a taxa, não, nada disso. Simples assim, poderoso assim, né? É isso aí. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que isso eles não vão ensinar para você. Eles vão encher um monte de ritual para colocar peso sobre a sua vida, peso, né? Para poder manipular a sua vida. Cuidado, fuja desses manipuladores. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue vai vir a enxergar. Vai enxergar onde tem mentira, onde tem um lobo, mas terá a luz da vida, né? Por isso, a fé dissipa o medo, né? Você passa a não ter medo porque você tem a luz ao seu lado. Ilumina o seu caminho. No escuro, você não sabe o que vem. Você fica com medo. Os fariseus lhe disseram: você está dando testemunho a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Sempre o fariseu implicando, né? Você reparou que o problema de Jesus não era com os adoradores de Baal, não era com os satanistas, mas era com os fariseus? Meu problema hoje é esse. Não é com os satanistas, não é? Não, é com os fariseus do nosso século, com os falsos profetas. Esse é o problema que eu enfrento diariamente, né? Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, né? Pois sei de onde vim e para onde vou. Não é vendo? Ele sabe. Prestem atenção, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Tá? Deus está falando do céu. Vocês julgam por padrões humanos, a gente julga por padrões humanos, mas Deus tem uma outra análise ao nosso respeito. A análise de Deus pela sua conduta, pela minha conduta, é diferente. Alguém perguntou esses dias para mim: puxa, Daniel, e as pessoas que nascem com deficiências mentais? Um autista, ou alguém que nasceu com uma doença mental, ele vai ser condenado ao inferno porque ele não compreendeu Jesus? É claro que não. Deus é amor. Todos eles vão para o céu, sem exceção, tá bom? Tudo bem? Tenha certeza disso, Deus é amor. Ele não julga com os nossos padrões humanos, né? Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. João 8, de 1 a 16. E os fariseus, então, levaram uma voadora de Jesus depois dessa. Mas ele ainda continua: vocês são aqui de baixo. Olha só para Jesus: vocês são aqui de baixo, estão na terra. Eu sou lá de cima, sou do céu. É para onde nós vamos, tá? Jesus deixou muito clara a diferença, baixo e cima. Nós estamos aqui na terra, né? Mas eu não sou da terra, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. E quantas vezes você já teve essa percepção? Puxa, parece que eu não sou desse mundo. Eu sinto isso todo dia. João 8, 23, de volta para casa, é para lá que a gente vai. João 8, 36, portanto, se o Filho vos libertar, de fato serão livres. É o versículo que eu mais gosto da Bíblia, né? Sem rituais.
Os judeus lhe responderam: nós estamos certos em dizer que você é samaritano. Olha só, chamou Jesus de samaritano. Ele está e está endemoniado. Você vê, o samaritano endemoniado aqui tem o mesmo patamar. Era uma ofensa chamar alguém de samaritano, porque os judeus tinham ojeriza dos samaritanos. Nós já vimos nos vídeos anteriores que Jesus quebrou esses paradigmas, né? Sem preconceito, em amor, sempre, né? Sempre. Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai, que vocês desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Está cheio de gente se achando aí, né? Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Guardar a minha palavra. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que está endemoniado. Só porque Jesus falou isso. Está falando de amor, eles não entenderam, e por não entenderem, atacam. É assim que a gente faz, né? Não entendeu? Ataca. Diante disso, os judeus está endemoniado, hein? Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte? João 8, 48 a 52. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos, e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, né? Lembra que a Bíblia está cheia de chaves, tá? Sabe o número π? Que mede a circunferência através do raio, tem uma forma matemática muito antiga, né? Ela começa com a 3,14, aí vai toda uma sequência infinita ali, né? Mais 3,14. A primeira vez que Deus se manifesta na Bíblia, e ele diz, eu sou, né? Está em Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo 3, 14. Eu sou, Deus fala para Moisés, eu sou. Né? Somente isso. Né? Faz parte do Pentateuco, é o segundo livro da Bíblia, faz parte dos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, que a gente também vai estudar. Né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou. E eu me envio a vocês. Êxodo 3, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Ai, meu Deus do céu. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus escondeu-se. Ah, Daniel, você se esconde. Tem que saber de tudo da sua vida. Não, tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. Jesus se escondeu e saiu do templo. Ele não ficou lá. Que venham as pedras, 10.000 caem de um lado, 1.000 do outro, mas nenhuma pedra vai me acertar. Não, tem tempo para todas as coisas. João 8, 57 a 59. Estou terminando esse bloco, tá? Disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Olha que paradoxo. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo ele dizer isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Né? Quer dizer, você está chamando a gente de cego? Deu uma indireta e eles entenderam. Carapuça serviu, né? Jesus disse, perdão, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Porque você agiu sem saber, Deus não pode te condenar. Né? Você vai condenar um índio que nunca foi apresentado para Jesus ao inferno? Deus é justo. Né? Mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês, permanece. Agora que você sabe a verdade, você é culpado. Se você continuar fazendo a mentira. João 9, 39 a 41. Tá vendo que a gente está destrinchando aqui João, tá? Então Paulo, por exemplo, era cego para Jesus. Ele só via o mundo. O que Jesus faz? Deixa Paulo cego, né? E quando Paulo abre os olhos, ele fica cego para o mundo e só vê Jesus. Mudou o paradigma de Paulo ali, né? De perseguidor ele passa a ser perseguido. E Paulo, então, passa a só ver Jesus e passa a dizer, olha, o meu viver é Cristo, a morte é lucro, né? É isso que Paulo passa a dizer, muda paradigmas. E Jesus continua, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, por outro caminho, é ladrão e assaltante, tá bom? É ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é pastor, cuida das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E elas seguem porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz de Deus? Como é que você conhece se você não tem intimidade, se você não ora, se você não tem vida com Deus? Você vai começar... Paul Washer deu um testemunho que ele levou 4 meses para ouvir a voz de Deus. Ele orava madrugadas adentro. Uma vez, numa época que eu não queria errar, morava no Vale da Bênção, eu fiquei acho que uns 9 meses orando todas as noites, né? Senhor, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz, eu não posso errar, né? E de repente, pá, o ouvido destapa e você passa a ouvir, mas é perseverança, tá? Tenacidade.
As ovelhas conhecem e seguem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho de verdade. Fugirão dele. Mas a gente vê um monte de gente seguindo os estranhos. Por que será? Porque não reconhecem a voz estranha. Os verdadeiros, tá? Sabe, você olha, esse aqui é falso profeta. Onde já se vê uma palhaçada dessa? Põe em circo desse. Né? O verdadeiro conhece o falso. Né? Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo e disse-lhes, né? Isso foi uma parábola, não entenderam? Jesus desenha: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vê que Jesus não fala do diabo? Não, o diabo é o mercenário da fé. É aquele que te cobra o trízimo, que te vende a porcaria ungida, que faz palhaçada no altar. Esse é o assaltante, que veio para roubar, matar e destruir. Não é o diabo. Jesus não fala diabo. Esse é o assaltante, é o mercenário da fé. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 1, 1. Viram? Não era o diabo, mas os mercadores da fé. Jesus conclui aqui: tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E aqui um mistério grande para nós, né? É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse dia vai acontecer. Um só rebanho, um só pastor. Jesus disse e vai acontecer. No próximo vídeo a gente dá continuidade a isso. Esse tema é maravilhoso, é extraordinário. Eu falaria por ele por horas, mas eu estou vendo aqui, já deu 50 minutos, passou um pouquinho. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Próxima semana nós vamos então para a parte 5 do Evangelho de João e que Deus vai te abençoar ricamente. Eu vou continuar aqui gravando, semana que vem, na outro vídeo eu vou estar com a mesma roupa, tá? Então eu vou dar sequência aqui, mas eu vou fatiar para não sobrecarregar você, tá bom? Vamos estudar direitinho, fazendo com excelência para Deus. Sem pressa, com excelência, que Ele merece. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelos joelhos dobrados, pelas mãos estendidas. Lembre-se de orar por esse soldado que vos fala, viu? E que os corvos continuem trazendo mantimento a essa caverna. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.